Olá, alunos preparandos, aqui é a professora Thalita de Língua Portuguesa para mais uma aula. Sejam bem-vindos. O tema da nossa aula de hoje é termos essenciais da oração. Segundo a gramática tradicional, os termos da oração se dividem em termos essenciais, integrantes e acessórios. Na aula de hoje, nós só trabalharemos com os termos essenciais, ok? Os termos essenciais da oração são o sujeito e o predicado, ou seja, eles são os dois grandes termos que formam as orações. Observem aí os exemplos para análise. A professora foi homenageada pelos alunos. O sujeito dessa frase, a professora, e o predicado foi homenageada pelos alunos. No segundo exemplo, todos queriam ser famosos. Quem é o sujeito dessa frase? Todos, e o predicado, queriam ser famosos. No terceiro exemplo, Tatiana e eu somos melhores amigas de infância. O sujeito dessa oração, Tatiana e eu, e o predicado, somos melhores amigas de infância. Sujeito é aquele termo da oração que indica de quem ou do que se fala. É o termo sobre o qual nós fazemos uma afirmação na oração. São exemplos de sujeito. A menina escorregou na escada, você tirou 10 na prova, Mariana, Lia, Silvia e Kátia são as minhas primas, eu quero muito ser feliz. Observem aí que os sujeitos estão destacados nas frases de exemplo. O sujeito pode ter diversas classificações. Ele pode ser classificado como sujeito simples. Meu neto nasceu ontem, sujeito dessa oração, meu neto. Sujeito composto, aquela mãe e aquela filha vivem discutindo. Então, o sujeito aqui possui dois núcleos, aquela mãe, aquela filha. Sujeito implícito, também chamado de sujeito oculto ou desinencial. Por quê? Ele não vem expresso na frase, mas é possível de ser identificado através das desinências do verbo. Observem os exemplos. Acabei de chegar do trabalho, quero descansar. As desinências do verbo acabei e do verbo quero estão relacionadas à primeira pessoa do singular, nesse caso, o pronome eu. Sujeito indeterminado é quando a gente não consegue determinar quem realizou aquela ação. Exemplo, é essencial combater a discriminação racial. E nós temos ainda sujeito inexistente ou também chamado de oração sem sujeito. Hoje chove muito. Como nós podemos fazer para identificar o sujeito? Habitualmente, o sujeito vem antes do predicado, porque essa é considerada a ordem canônica na oração. Mas tem algumas perguntinhas que nós podemos fazer que facilitam a identificação do sujeito. Perguntinhas como quem, o que e que, feitas antes do verbo. Observem aí os exemplos. Felipe conseguiu o primeiro lugar na competição. Então, fazemos uso da perguntinha quem. Quem conseguiu o primeiro lugar na competição? Felipe. Logo, Felipe é o sujeito dessa oração. O bolo de chocolate queimou no forno. O que queimou no forno? O bolo de chocolate. E assim nós encontramos facilmente o sujeito dessa oração. O sujeito pode ser representado por substantivos, pronomes pessoais, demonstrativos, relativos, pronomes interrogativos indefinidos, numerais, algumas expressões substantivadas e até mesmo por orações subordinadas substantivas subjetivas. Posição do sujeito na oração. Como nós vimos anteriormente, maioritariamente o sujeito vem antes do predicado, mas ele pode ocupar outras posições na oração, vindo no meio dela ou até mesmo ao final. Observem aí alguns exemplos em que o sujeito aparece antes, depois ou até mesmo entre o predicado. Agora, nós precisamos ter uma atenção especial com relação às diferenças entre o sujeito indeterminado e a oração sem sujeito. O sujeito é indeterminado quando nós não conseguimos definir quem realizou aquela ação expressa pelo verbo.
ele normalmente acontece com verbos na terceira pessoa do plural sem qualquer referência. Exemplo: querem que eu mude de apartamento rapidamente. Também acontece com verbos na terceira pessoa do singular mais a partícula se, indeterminadora do sujeito. Exemplo: gasta-se muito dinheiro nas festas de casamento. E o sujeito indeterminado pode ocorrer ainda com verbos conjugados no infinitivo impessoal. Exemplo: é essencial diminuir a desigualdade social. Já as orações sem sujeito são formadas com verbos impessoais, sempre conjugados na terceira pessoa do singular. Verbos esses que indicam fenômenos atmosféricos e da natureza, como por exemplo os verbos chover, nevar, ventar, anoitecer, escurecer. Temos como exemplo: já anoiteceu e todos os dias chove no fim da tarde. A oração sem sujeito acontece também quando o verbo fazer é utilizado para indicar tempo decorrido. Vai fazer 5 anos que visitei o Canadá. E ela acontece também quando o verbo haver é utilizado com o sentido de existir, ou mais uma vez, como acontece com o verbo fazer, indicando tempo decorrido. Como exemplo, havia várias crianças correndo no parque. Essa diferença entre o sujeito indeterminado e oração sem sujeito merece um destaque nos nossos estudos, porque ela é geralmente abordada nas questões de concurso. Então, fica a dica para que vocês possam aprofundar as análises nesse tópico. Revisando, nós temos como tipos de sujeito o sujeito simples, aquele formado por um único núcleo; sujeito composto, aquele que possui 2 núcleos ou mais; sujeito oculto, aquele que ele não vem expresso na frase, mas é possível identificá-lo a partir das desinências do verbo; o sujeito indeterminado, que é quando nós não conseguimos determinar quem realizou aquela ação expressa pelo verbo na oração; e o sujeito inexistente ou a oração sem sujeito, que é quando não é possível atribuir um sujeito para o verbo expresso na oração. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o predicado. O predicado é aquela parte da oração que indica o que aconteceu ao sujeito, sempre concordando com este. É formada obrigatoriamente por um verbo ou por uma locução verbal. São exemplos de predicado, notem que eles estão destacados aí nas frases. Escorregou na escada, tirou 10 na prova, são minhas primas, quero muito ser feliz. Então, nessas frases de exemplo, nós podemos observar aí os predicados e a relação que eles estabelecem com o sujeito. A menina escorregou na escada, então esse predicado está relacionado ao sujeito menina. Tirou 10 na prova está relacionado ao sujeito você. São minhas primas é o predicado relacionado ao sujeito composto Mariana, Lia, Silvia e Kátia. E quero muito ser feliz é o predicado relacionado ao sujeito eu. O predicado, assim como o sujeito, recebe algumas classificações. Nós temos o predicado nominal, predicado verbal e o predicado verbo nominal. Nós veremos esses predicados com mais atenção nos próximos tópicos. Fiquem ligados. Como vimos anteriormente, o predicado pode assumir essas 3 classificações: predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal, de acordo com a classificação do seu núcleo. No predicado verbal, nós temos verbos de ação, verbos nocionais, então não vai haver presença de verbo de ligação, nem presença de predicativo. No predicado nominal, nós temos verbos de ligação e temos o predicativo. Já no predicado verbo nominal, nós não temos verbo de ligação, porém teremos um predicativo. Vamos à análise mais detalhada desses predicados? O predicado nominal é aquele constituído por um verbo de ligação e pelo predicativo do sujeito, possuindo como núcleo um nome que atribui uma característica ao sujeito da oração, ou seja, um predicativo. Os verbos de ligação são aqueles verbos que indicam um estado, ou seja, eles ligam uma característica ao sujeito. Normalmente são verbos como estar, parecer, ficar, tornar-se, continuar, entre outros. Temos aí um exemplo de análise com uma frase com um predicado nominal. Pedro é feliz. Sujeito dessa frase, Pedro.
Predicado nominal é feliz, é verbo de ligação, feliz, predicativo do sujeito. Outros exemplos de frases com predicados nominais. Agora temos o predicado verbal. O predicado verbal possui um verbo significativo como núcleo. Verbos significativos são aqueles que indicam ações: pensar, gostar, querer, estudar, agradecer. Esses verbos podem ser intransitivos ou transitivos. Quando transitivos, eles apresentam complementos como objeto direto ou indireto. Vemos agora um exemplo de análise de frase com predicado verbal. Eu comi um brigadeiro. Sujeito da frase eu. Comi um brigadeiro é o nosso predicado verbal. Comi, verbo transitivo direto, e um brigadeiro, objeto direto, uma vez que esse complemento não veio regido por preposição. Temos agora mais alguns exemplos de frases com predicado verbal. Agora vamos analisar o predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal, ele possui dois núcleos. Um núcleo, que é um verbo significativo, que indica uma ação do sujeito, e um núcleo que será um nome com função de predicativo. Predicativo esse que pode ser do sujeito, indicando uma qualidade do sujeito, ou ainda um predicativo do objeto, trazendo uma qualidade sobre esse objeto direto. Exemplo de análise de uma frase com predicado verbo nominal. A menina chegou cansada. Sujeito dessa frase, a menina chegou cansada, é o nosso predicado verbo nominal, porque nós temos um verbo nocional e um predicativo. Chegou é um verbo significativo, cansada é o predicativo do sujeito relacionado à menina. Segue aí para vocês mais alguns exemplos de frases com predicados verbo nominal. Normalmente, o predicado verbo nominal é formado por verbo intransitivo mais predicativo do sujeito. Exemplo, o bebê chorava infeliz. Então, temos aí esse verbo intransitivo, chorava, e infeliz é o predicativo do sujeito que se relaciona a bebê. Tem a formação por verbo transitivo, mais um objeto, mais um predicativo do sujeito. Então, os corredores terminaram, a maratona, que é o objeto, exaustos é o predicativo do sujeito, os corredores. Temos aí o verbo transitivo, mais objeto, mais predicativo do objeto. Exemplo, ontem vi minha vizinha muito preocupada. Minha vizinha é o objeto, muito preocupada é o predicativo desse objeto, minha vizinha. Revisando, predicado é aquela declaração que se faz sobre o sujeito. Quando ele possui um verbo significativo, nós temos o predicado verbal, no qual o núcleo será um verbo. Quando o predicado possui um verbo de ligação, ele será um predicado nominal e o seu núcleo será um predicativo. Quando nós temos ainda na oração um verbo significativo e um predicativo, nós teremos o predicado verbo nominal, que, como já aprendemos, possui dois núcleos, um que será o verbo e um que será o predicativo. Chegamos ao final de mais uma aula e precisamos praticar o que aprendemos hoje. Então, acessem o Drive para que vocês possam fazer os exercícios da aula de hoje e deixem os seus comentários sobre o vídeo. Um forte abraço, espero que estejam todos bem. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.